Remind, remember, see, look, make, do. What is the difference? Hi guys, it's me again, Jay, and this is English Everywhere. Bem gente, hoje o foco do vídeo é falar sobre palavras que geralmente são confundidas em inglês. Então vou falar sobre algumas delas e explicar rapidinho o uso de cada uma, beleza? Let's go! Bem, o primeiro par de palavras é breathe and breath. A palavra breathe é um verbo, que significa respirar. Já breath é um substantivo, que pode querer dizer fôlego. Então vou dar dois exemplos aqui para vocês entenderem. Breathe in and breathe out, que seria... Isso, breathe in, breathe out. Já o uso de breath, você pode ver na frase, por exemplo, hold your breath, que seria hold your breath, ok? Muito cuidado com duas coisas dessas palavras, é o spelling delas e a pronúncia, alright? Bem, as próximas duas palavras são remind and remember. São dois verbos que, em português, eles são um só, que é lembrar, mas em inglês eles são diferentes. O verbo remember quer dizer lembrar no sentido de recordar algo. Por exemplo, I always remember to do my homework. I always remember to do my homework. Então sempre lembro de fazer o dever de casa. Já a palavra remind quer dizer fazer lembrar, e não só lembrar como é em português. Então eu poderia dizer, please remind me of the homework. Please remind me of the homework. Então estou pedindo para alguém me lembrar do dever de casa, para eu fazer. Enfim, as próximas duas são bem similares também, e em português causa uma confusão, que são as palavras see and look. Todas elas têm a ver com visão. O verbo see tem uma pegada mais geral, já o look é mais focado. Por exemplo, I can't see very well without my glasses. Então eu não consigo enxergar muito bem sem os meus óculos. Já look, você tem foco, você tem intenção. Por exemplo, look at me, look at the board. Então você está olhando especificamente uma pessoa para um objeto. Já see, não. É uma coisa mais geral. Nessa mesma pegada a gente tem os verbos hear and listen. Hear é literalmente ouvir tudo. Então se você está dormindo e de repente você é acordado por um barulho, você pode falar I just heard a noise. I just heard a noise. Você não estava focando em ouvir aquele som. Aquele som aconteceu, te acordou, você ouviu. Já o verbo listen tem a ver com, de novo, intenção, foco. Então você listen to a song, por exemplo. Você está direcionando sua audição para aquilo. Então listen to me, listen to a song. Yep. E falando em listen and hear, tem duas palavras que também são confundidas bastante, que são music and song. Música, music, é um termo geral. Por exemplo, rock and roll is a type of music. É um estilo, é um gênero. Já quando se fala de songs, você está falando de músicas, por exemplo, músicas de um CD, de um álbum, entendeu? Então, por exemplo, I love rock music. My favorite song is Smells Like Teen Spirit, por exemplo. Então, estou falando de uma música específica. Quando eu falo de song, music, eu estou falando de música em geral, da arte. Tanto que music é incontável e song é contável, você tem plural. E para terminar, eu acho que um par de verbos que, sei lá, tá no meu top 5 de perguntas são as palavras make and do, né? Elas são muito similares, porque em português a gente só tem uma tradução, que é fazer, né, de modo geral. E lembrando que há exceções, então o que eu vou falar aqui é mais uma dica do que uma regra de fato. O verbo make envolve produção de algo, de modo geral. Já o verbo do, ele foca no processo de fazer algo. Se eu estou falando de uma fábrica que faz carros, eu posso falar, por exemplo, that factory makes cars. Então, geralmente, o make vai envolver o produto de algo que você fez, construction, de certa forma. Já o do foca em processo. Então, por exemplo, eu posso do a test, I do exercise, I do my homework. Então, geralmente o do tem a ver com performance de algo, o processo de fazer algo. Mas, como eu disse, tem exceções. Você pode make an offer, fazer uma oferta, que não é muito um produto de nada, né? Só uma atividade. Make your bed, você não constrói a sua cama, você arruma a sua cama. Mas de modo geral, make, project, do, process. So this is it for today. I hope you liked. E não esqueçam de, além de assistir o vídeo, né, que vocês vão assistir, subscribe se você não tiver subscribed ainda. Compartilhe e mostre para sua avó, para cachorro, papagaio e periquito. Ok? See you guys. Bye bye.